doutrina dos anjos. Angiologia é a doutrina dos anjos. Nós crescemos aprendendo que nós tínhamos um anjo da guarda, não é assim? Nós observamos hoje algumas instituições religiosas adorando anjo. Então, alguns assuntos assim que nós vamos aprender para não cometermos alguns erros que outras igrejas próximas a nós estão cometendo. Você vai anotar assim aí: o propósito da origem, dos anjos, foram para dar honra, foram para dar honra, glória e ações de graças a Deus. O propósito da origem dos anjos foram para dar honra, glória e ações de graças a Deus. Irmãos, nós podemos dizer que essa doutrina aqui, que essa teoria da doutrina dos anjos, ela nasce aproximadamente no século IV após a morte de Jesus. E quem é o autor que vai trazer essa doutrina? Mais uma vez, Agostinho de Hipona. Amém? Lembra que eu sempre falo desse comentarista, desse teólogo? Agostinho de Hipona, ele vai trazer grande parte dessa doutrina dos anjos para nós. Então nós entendemos que 4 séculos após a vinda de Jesus, que começou-se a aperfeiçoar uma doutrina teológica acerca dos anjos. Até então, ninguém tinha o entendimento, o pensamento de buscar se aprofundar sobre os anjos. Tranquilo. Vamos lá? A palavra anjo, ela vem do grego angelos, que significa mensageiro. Ângelos. Tem um colega que chama Ângelo, acho que nem ele sabe o significado. Ângelos, que significa mensageiro. Amém? E o que eles são? Eles são seres ministradores. Seres ministradores para servir ao nosso favor. Ministradores. Os anjos são seres ministradores para servir ao nosso favor. Alguém conhece alguma... Não precisa falar o nome de placa de igreja, não. Eu vou falar de alguma igreja que tem costume de adorar anjo. Existe igreja que oferece holocaustos para anjo, adoram anjo. E aqui a Bíblia está dizendo que os anjos, eles vieram para servir ao nosso favor. Não que nós somos mais capacitados que os anjos, não. Longe disso. Vamos aprender hoje que um anjo é super poderoso. Super poderoso. Mas foram criados com um propósito para agir em ações de graça ao nosso Deus e para ser ministros a favor da igreja, a favor de nós. Os anjos estão de prontidão. Por isso que a Bíblia diz que Ele ordenará anjos ao nosso favor. Amém? Alguma dúvida até então? Aqui é a apresentação. Rapidamente, antes de entrar aqui na doutrina dos anjos, na qualidade dos anjos, alguém lê para mim Apocalipse 5:11. Alguém tem ideia de quantos anjos existem no céu, mais ou menos? Chuta aí. 10 anjos. Apocalipse 5:11. Pode ler?
Pode ler. Vi e ouvi uma voz de muitos anjos ao redor do trono, dos seres viventes e dos anciãos, cujo número era de milhões e milhares de milhares. Amém? Amém. Preste bem atenção. Milhões e milhares de milhares. Uma totalidade incontável. Mas preste bem atenção. Não é hoje o tema, não é o assunto, mas vamos falar um pouquinho aqui, para entendermos os anjos. Quando Lúcifer ele é expulso do céu, o que é expulso junto dele? Quem lembra? Quem sabe? Terça parte dos anjos. Vamos no cálculo rápido. Se tivesse 100 anjos, 30 viraram demônios. Mas o céu tem milhares e milhares e milhares de anjos. Então nós entendemos também que tem milhares de demônios. Isso constitui a guerra espiritual. Já vamos falar sobre isso. Mas se existe milhares e milhares de anjos, também existe milhares de demônios. Vamos lá. Tem umas pessoas, pode anotar, termina de anotar aí. Os anjos são seres espirituais. Vai anotando, tá bom? Vai anotando isso daí. Os anjos são seres espirituais. Eu vou falar a palavra, em seguida eu só levo para vocês. Incorpóreos. Ou seja, não tem corpos. Incorpóreos. Precisa soletrar? INCORPOREOS. Estou segurando para não tossir, eu ouço um tosse, dá uma vontade também. Está todo mundo, né, irmãos? Jesus. Incorpóreos, ou seja, os anjos não têm corpo. Amém? O anjo é um ser espiritual que não tem corpo. Mas alguém acabou de lembrar que existem passagens que os anjos se manifestam, não é assim? Quem lê para mim Gênesis 18, 1 ao 10. Quem puder fazer essa leitura um pouco extensa em voz alta, por favor. 18, 1 ao 10. Os anjos não têm corpo físico. Pode ler de novo? Pode ler. O Senhor apareceu a Abraão perto dos carvalhos de Mamré, quando ele estava sentado à entrada de sua tenda, na hora mais quente do dia. Abraão ergueu os olhos e viu 3 homens em pé, a pouco distância. Quando os viu, saiu da entrada de sua tenda, correu ao encontro deles e curvou-se até o chão. Disse ele: Meu Senhor, se merece o seu favor, não passa pelo seu servo sem fazer uma parada. Mandarei buscar um pouco d'água para que lave os pés e descanse debaixo dessa árvore. Vou trazer-lhes também o que comer, para que recupere as forças e prossiga pelo caminho, agora que já chegaram até este seu servo. Está bem, faça como está dizendo, responderam. Abraão foi apressadamente à tenda e disse a Sara: Depressa, pegue 3 medidas da melhor farinha, amassa e faça uns pães. Depois correu ao rebanho, escolheu o melhor novilho e os deu a um servo que se apressou em preparar. Trouxe então coalhada, leite e novilho que havia sido preparado e o serviu. Enquanto comia, ele ficou perto deles em pé, debaixo da árvore. Até o 10. Onde está Sara? Onde está Sara, sua mulher? Perguntaram. Ali na tenda, respondeu ele. Então diz o Senhor: voltarei a você na primavera e Sara, sua mulher, terá um filho. Sara escutava a entrada da tenda atrás dele. Amém? Essa passagem é bem conhecida quando Sara
ela vai descobrir que vai ser mãe, né? Abraão vai descobrir que vai ser pai. E aqui o texto é bem claro, dizendo que 3 varões vão se manifestar, né? A representação de Deus através de 3 anjos vão se manifestar. Existe dezenas de textos bíblicos que manifestação de um anjo em um corpo humano, em um corpo físico. Mas o anjo é um ser espiritual, ele não tem forma física, mas se manifesta nos momentos certos em um ser humano para falar com alguém. Amém? Para não ficar essa dúvida. Um anjo no céu, ele é espiritual, não tem forma física, mas quando ele vem enviado por Deus para tratar com o povo, ele vem algumas vezes em forma humana. Amém? Ficou nenhuma dúvida? Então vamos lá. Lê para mim, por favor, para você ver o poder de um anjo. O que um anjo possui. Esse texto, eu confesso para os irmãos que foi uma novidade quando eu li esse texto. Jesus, quando ele desce na terra, Deus formou Jesus, preste atenção, filmando, sempre tem alguém que vai interpretar errado. Deus forma Jesus, eu trago aqui o texto para provar, formou Jesus um pouco menor que os anjos. Eu fiquei abismado quando eu li isso, porque não é possível. Aí o escritor de Hebreus vai nos ensinar. Onde tem o poder, Deus trouxe a pessoa de Jesus na terra um pouco menor que os anjos. Por quê? Para conhecer a morte. Porque o anjo, ele é imortal. Amém? Mas eu vou trazer 2 textos bíblicos para ensinar, para explicar certinho. Hebreus 2:9. Quem pode ler? Em voz alta, todos prestem atenção. O escritor está dizendo aqui como Jesus veio. Quem pode ler Hebreus 2:9? Vemos, todavia, aquele que por um pouco foi feito menor do que os anjos, Jesus, coroado de honra e de glória, por ser sofrido a morte, para que, pela graça de Deus, em favor de todos, experimentasse a morte. Amém? Então, explicando esse texto, para não ficar nenhuma dúvida, tá bom? Que aqui pode nascer uma grande heresia dentro desse texto, dizer que anjo é mais poderoso que Jesus, não. Já vamos falar aqui de Jesus, a sua autoridade, o seu poder, mas Deus, ele vai trazer Jesus na terra um pouco menor que os anjos em que parte. Jesus não era imortal, ele teria que conhecer a morte, por isso que ele vai ser um pouco menor que os anjos. Amém? Mas para não ficar dúvida, Colossenses 1:6. Lê para nós aí, por favor. Ninguém pode sair com dúvida desses assuntos, tá, irmãos? Se tiver dúvida, não prega sobre isso, não ensina sobre isso, porque aqui, como eu disse, pode nascer uma heresia. Jesus é o Todo-Poderoso e os anjos são servos. Amém? Colossenses do quê? 1:16. Epístola do apóstolo Paulo aos Colossenses 1:16. Porque nele foram criadas todas as coisas que há nos céus e na terra, visíveis e invisíveis, sejam tronos, sejam dominações, sejam principados, sejam potestades, tudo foi criado por ele e para ele. Amém? Quem criou os anjos? Quem mais? Paulo está dizendo aqui de Jesus. Tudo foi criado por ele, para ele, todas as coisas foram criadas. Então, o próprio Jesus participou da criação dos anjos. Não teria como os anjos ser maior que o Criador, amém? Mas, quando Deus tem esse plano, Deus vai tirar um pouco, um pouco essa qualidade de Jesus. Jesus não seria imortal naquele momento aqui na terra, para ele conhecer a morte. Se Jesus desce com o poder dele todo na terra, Jesus jamais seria morto. Quem concorda comigo? Se Jesus desce com o seu poder, jamais conseguiria tocar em Jesus. Então o que Deus faz? Reduz um pouco esse poder, para Jesus
conhecer a morte. Amém? Amém. Depois Paulo explica bem que tudo foi criado por Ele. Tudo foi feito por Ele. Vamos lá. Primeira qualidade de anjo que nós vamos falar hoje. Os arcanjos. Arcanjos. Não precisa anotar, não, irmãos. No grego é archagelos, mas é uma palavra ruim de escrever. Arcanjo significa chefe. É a mais elevada posição angelical. É o ministro. É a mais elevada posição da hierarquia angelical. Existem uns nomes, irmãos, um livro não canônico, o livro de Enoque. O que é um livro não canônico? Quem pode responder para mim? Livro não canônico, aprendemos aqui na aula do Evangelho. Não isso, não passou pelo processo do cânon. Quem lembra o que significa cânon? Não sou travante fluminense não. Ok? Isso, vara de medir. Tinha que passar pelo cânon para ser publicado o texto bíblico. Amém? E existem alguns livros que não são canônicos, mas também não significa que não falam de Deus, que não representam Deus. Apenas não foram escolhidos para constituir a Bíblia Sagrada. Um desses livros é de Enoque. Enoque lá atrás, que andou com Deus. Quem tiver curiosidade, coloca no Google. Tem todos esses livros lá, em PDF. Amém? E Enoque, no seu livro, ele apresenta o nome de arcanjos. Vou passar para você anotar aí. Dificilmente você vai usar. Mas se um dia alguém quiser pregar sobre um arcanjo e falar o nome, se tiver aqui nessa galeria, pode ser que sim, esse seja um arcanjo. Amém? Os nomes são assim: Uriel, Rafael. Rafael tem tudo também, né? Uriel, Rafael, Raquel, tudo com El. Saracael, Saracael, Miguel, Gabriel e Remiel. Miguel, Gabriel e Remiel. Remiel. Qual é o mais conhecido desses anjos aqui que você acha que ele tem mais autoridade, poder? Miguel e Gabriel. Miguel. Quem pode ler Judas 1:9 para nós? Judas 1:9. Pastor, por esses nomes desse que está no livro de Enoque, no caso não passou pelo processo do canto, cabe a mim duvidar ou não acreditar porque não passou por esse tempo ou não? É assim, a gente, como é livros do início de tudo, a gente não consegue cravar, né, ali a certeza, porque não foi um livro canônico. Tipo assim, eu não posso desacreditar da escrita, porque a gente não sabe por que não passou pelo processo. Mas também não posso levar o pé da letra Isso, não posso levar o pé da letra que, por exemplo, eu não posso levar o pé da letra que esse Gabriel é o Gabriel que apresenta-se a Maria para dizer acerca de Jesus, porque ali não seria um arcanjo. O arcanjo, ele não tem essa função. Nós vamos aprender aqui agora, a função do arcanjo é outra. Amém? Vamos lá. Quem pode ler Judas 1:9? 1:9, Judas. Mas quando o arcanjo Miguel, discutindo com o diabo, disputava a respeito do corpo de Moisés, não ousou pronunciar contra ele juízo de maldição, mas disse: o Senhor te repreenda. Amém? Alguém sabe por que aconteceu essa peleja? Miguel e Satanás? Por causa do corpo, Mas alguém sabe por quê? porque O que eles
corpo. Sim. E se tivesse ficado o corpo de Moisés, o povo de Israel ia idolatrar o corpo. Isso. Se encontrasse o corpo de Moisés, seria a maior idolatria de todos os tempos. Então, Deus, Ele não permite o homem tomar o corpo de Moisés. A minha mãe, ela teve a oportunidade de ir em Israel e no Egito, e ela fala que no Egito tem uma baita de uma estátua de José, que eles adoram. Ora, imagina se encontrasse o corpo de Moisés. Então, aqui a peleja... A estátua fica perto do Muro de Lamentações. Não, esse é no Egito. No Egito. Imagina se encontra o corpo de Moisés. Como seria a idolatria? Então aqui vai ter uma guerra. Uma guerra, não, um atrito. Mas o que Miguel fala para Satanás? Miguel poderoso, irmãos. Vamos falar um pouco de Miguel. Miguel, ele tinha autoridade, tem autoridade para destruir Satanás, porque ele é mais poderoso que Satanás. O que ele fala? O Senhor te repreenda. Eu, particularmente, eu não concordo com aqueles hinos que pisam na cabeça do diabo, da serpente, porque não é nós que vai pisar na cabeça do diabo, é Jesus. O próprio Miguel aqui ensina em Judas 9, que o Senhor Deus te repreenda, ó Satanás. Ele tem o poder para pisar, ele sabe que quem vai pisar não é nós, é Jesus. Amém? Então aqui, essa peleja é pelo corpo de Moisés. Anota aí. Miguel é o administrador e protetor dos interesses divinos. Administrador e protetor dos interesses divinos. Ele é o guardião das nações, principalmente de Israel. É o guardião das nações, principalmente de Israel. Você já viu uma oração assim dizendo: Deus envia Miguel nesse lugar? A gente já viu algum professor orando, pede anjo, pede Miguel. Se a sombra de Miguel aparece nessa atmosfera, explode todos os planetas. Repetir para você: se a sombra de Miguel aparecer nessa atmosfera, explode todos os planetas. É um poder, é uma autoridade tão grande que o mundo não está preparado para receber. Quando Miguel descer, será para a peleja daqueles que ficaram no período da tribulação. Amém? Então, a minha oração não tem que trazer Miguel, é Deus que vai selecionar o anjo necessário para aquele momento. Vamos ver isso agora. Nós não sabemos qual é o anjo que vai nos ajudar. Não, nós precisamos de ajuda. Nós oramos aqui ao anjo? Não, a Deus, sempre no nome de Jesus. E Jesus vai escalar, se for necessário, um anjo ao nosso favor. Amém? Então eu não preciso ficar falando: Deus, manda tal anjo, manda aquele anjo. Não, Deus, que o Senhor opera esse milagre na minha vida. Se esse milagre for operado ou ser operado por intermédio de um anjo, Jesus vai enviar o anjo necessário. Amém? Daniel, é uma leitura um pouquinho extensa também, quem puder ler, 10, o 4 até o 21. Daniel 10, o 4 até o 21. Os demais, preste atenção na leitura. Pode ler? Pode. No 24º dia do primeiro mês, estava eu em pé junto à margem de um grande rio, o Tigre. Olhei para cima e diante de mim estava um homem vestido de linho, com um cinto de ouro puríssimo na cintura. Seu corpo era como berilo, o rosto como relâmpago, os olhos como tochas acesas,
os braços e pernas como reflexo do bronze polido, e a sua voz era como o som de uma multidão. Somente eu, Daniel, tive a visão. Os que me acompanhavam nada viram, mas foram tomados de tanto pavor que fugiram e se esconderam. Assim fiquei sozinho, olhando para aquela grande visão. Fiquei sem forças, muito pálido e quase desfaleci. Então eu o ouvi falando e ao ouvi-lo, caí prostrado com o rosto em terra e perdi o sentido. Em seguida, a mão de alguém tocou em mim e me pôs sobre as minhas mãos e os meus joelhos vacilantes. E ele disse: Daniel, você é muito amado. Preste bem atenção ao que vou lhe falar. Levanta-se, pois eu fui enviado a você. Quando ele me disse isso, pus-me em pé, tremendo. E ele prosseguiu: Não tenha medo, Daniel. Desde o primeiro dia em que você decidiu buscar entendimento e humilhar-se diante do seu Deus, suas palavras foram ouvidas e eu vi em resposta a elas. Mas o príncipe do reino da Pérsia me resistiu durante 21 dias. Então Miguel, um dos príncipes supremos, veio em minha ajuda, pois eu fui impedido de continuar ali com os reis da Pérsia. Agora vim explicar-lhe o que acontecerá ao seu povo no futuro, pois a visão se refere a uma época futura. Quando ele me disse isso, prostei-me com o rosto em terra, sem conseguir falar. Então sei que parecia um homem, tocou nos meus lábios e eu abri a minha boca e comecei a falar. E eu disse àquele que estava em pé diante de mim: Estou angustiado por causa da visão, meu Senhor, e quase desfaleço. Como posso eu, teu servo, conversar contigo, meu Senhor? Minhas forças se foram e mal posso respirar. O ser que parecia homem tocou em mim outra vez e me deu força. E ele disse: Não tenha medo, você que é muito amado, que a paz seja com você. Seja forte, seja forte. Dita essas palavras, senti-me fortalecido e disse: Fala, meu Senhor, visto que me deste força. Então ele me disse: Você sabe por que vim? Tenho que voltar para lutar contra o príncipe da Pérsia e, logo que eu for, chegará o príncipe da Grécia. Mas antes lhe revelarei o que está escrito no livro da verdade. E nessa luta ninguém me ajuda contra ele, senão Miguel, o príncipe de vocês. Amém? O texto é bem esclarecido, né, irmãos? Alguém sabe dizer quem é esse anjo que desce falar com Daniel? Quem é o anjo? Isso. Qual é o anjo? Gabriel. Aqui, rapidamente explicar esse texto, Daniel ele faz um propósito de 21 dias de oração. O texto fala que Daniel está à beira do rio Tigre, né? Interessante, tem outras pessoas junto de Daniel e de repente o anjo aparece a todos, mas nem todos conseguem observar o anjo. Apenas Daniel, que está debaixo de um propósito de consagração, ele vai avistar o anjo. O anjo aparece no meio de uma multidão, apenas Daniel contempla o anjo. E Daniel ele começa um propósito de oração. Se você estudar mais profundo ainda e entender que propósito que Daniel fez ali, você vai entender que o propósito de Daniel em orar era para que abrissem os olhos do povo que estava cativo no meio da Babilônia e acostumado com as migalhas dado pelos reis daquele lugar. Ou seja, o rei ele prendeu, mas agora ele começa a entregar terra, ele começa a entregar semente, ele começa uma falsa enganação, ele começa ali, melhor dizendo, uma falsa preocupação com as pessoas, enganando, dizendo que tinha terra, que poderiam plantar,
Então o povo, em vez de se levantar, de orar a Deus, de clamar a Deus para serem libertos, eles acostumaram com o cativeiro, acostumaram a ficar ali amarrados, trabalhando como escravos. Então Daniel, ele vai fazer um propósito para Deus abrir os olhos daquelas pessoas, para novamente eles buscarem a sua terra natal e voltarem para Jerusalém, que não poderia ser forçado, tinha que produzir o desejo do coração de todos eles, retornar para Jerusalém, pagar o preço, orar, então Deus entraria com uma intervenção. Olha o propósito de Daniel. Então ele está orando, e aqui o anjo Gabriel vai chegar a Daniel, um homem muito amado, se coloca de pé, fala para ele, e vai dizer que no primeiro dia da sua oração, a sua resposta já ia chegar. Ele está orando pelo propósito, que é o propósito da igreja. Olha o propósito de Daniel, é da igreja, não é um propósito particular. No primeiro dia, Deus fala, leva a vitória dele, leva a resposta dele. Mas ele vai passar para onde? Pelo mundo espiritual, pela guerra espiritual, é lá no segundo céu. Já falei sobre céus para vocês já, né? Já? Primeiro céu linear, onde tem o sol e estrela. Terceiro céu é a habitação de Deus. Segundo céu, onde tem a guerra espiritual. Então, Gabriel, ele desce. Deus ordena lá no terceiro céu Gabriel para descer. E quando ele está vindo sentido a Daniel, o príncipe da Grécia, o príncipe da Pérsia, ou seja, os demônios, eles vão paralisar, vão segurar Gabriel. Quem eu entendo com isso? Gabriel não é anjo de guerra, Gabriel é anjo de paz. Amém? Ele é um anjo que traz resposta, é um anjo auxiliador. Ele não foi projetado para guerrear. Ele vai ficar preso 21 dias. E quem vai vir libertar ele? Miguel. Ele vai dizer, Miguel, com todo o poder, ele vem para me libertar. Olha o poder de Miguel. É um anjo de guerra. E Gabriel saberia que para voltar para o céu, tinha que passar pelo mesmo caminho, mas ele sabia que novamente Miguel desceria ao seu favor. Ou seja, Miguel também auxilia os outros anjos quando necessário. Amém? Faz algumas anotações com suas palavras aí. Eu não entendi, pastor. O Gabriel ficou preso e Miguel desceu para soldar Gabriel. Lá no mundo espiritual, lá em cima do céu. Espiritual. Mas todo mundo, assim, geralmente a gente ouve muitas pregações que Gabriel é um anjo de luta, de guerra, não, né? O texto mesmo é claro dizendo que ele fala que ele ficou preso, né? E quem veio trazer uma intervenção foi Miguel. O próprio texto já, aquilo ali é teologia. Mas não foi Gabriel que brigou com o diabo pelo corpo de Moisés? Não, Miguel. Leia, Judas 9. É que a gente vê as pessoas pregando, dizendo, né, que Gabriel que é o anjo de guerra. Não, é Miguel. Judas 9 fala Miguel. Tanto que a roupa dele já é uma armadura de guerra, a vestimenta dele. Por isso que é bom a gente aprender a palavra, né? Então, mas o próprio. Não, é assim. O que acontece na maioria das vezes? Alguns pregadores, eles ouvem, não buscam a fonte, né? Igual para mim falar alguma coisa, irmãos, às vezes acontece a gente errar um versículo, assim, em aula mesmo, eu confundo o versículo, vou colocar 1 Coríntios, coloco 2, mas assim, se eu vou falar um assunto que eu sei que vai causar uma polêmica, um assunto que não é do nosso dia a dia, um assunto que não é um versículo que a gente está acostumado, jamais eu vou falar um versículo, um assunto, só de ouvir e não pesquisar. Sempre eu falo para os irmãos, seja o maior investigador da sua igreja, da palavra de Deus. Busque orientação, busque investigar, para a gente não falar coisas erradas. Porque é assim, vem um pregador eloquente, né, pentecostal, e ele está lá no reteté, daqui a pouco ele fala, e desceu Gabriel com uma espada, e a gente ouve aquilo, se empolga e começa a falar que era Gabriel. Amém? Então, buscar sempre as fontes, investigar mesmo a palavra, ter a certeza. Já que eu quero falar o nome do anjo, eu posso falar o anjo de espada de guerra veio e salvou, mas já que eu quero citar o nome, então eu tenho que ter a certeza, porque senão eu vou confundir muitas pessoas também. Tem até um corinho que fala, né? Desce Miguel, desce Gabriel, para pelejar por sua causa. Irmãos, já ouviu esse
Eu sou ruim de letra, mas eu já me escolhi já. Já viu já, pastora Jéssica? Tem um corinho que fala assim. Mas Gabriel, ele desce aonde ele passa, tá bom? É o próprio Gabriel que vai a Maria dizer que ela receberia ali, por intermédio do Espírito Santo, a pessoa de Jesus. Lá em Sodoma, como quem desceu foi Miguel e Gabriel? Não, lá em Sodoma é anjos normais. Anjos normais, é o mesmo anjo que apareceu aqui para Abraão. Milhares de anos, lá em Sodoma e Gomorra aparecem anjos ali, que a Bíblia não tinha feição tão bonita que ali chamou a atenção de homens, né? A gente entende, tá? Que ali inicia o processo do homossexualismo, lá em Sodoma e Gomorra. Alguns homens acharam graça nesses anjos de Deus. Há mais alguma dúvida? Então, Miguel, além de ser de guerra, ele vai auxiliar os outros anjos. Vamos dar sequência, irmãos? Vamos falar agora sobre os querubins. Querubins. Símbolo de justiça divina. Símbolo da justiça divina. Anota assim: são seres angelicais. São seres angelicais que possuem muito poder. São seres angelicais que possuem muito poder e majestade. Frequentemente são mencionados em uma conexão com a adoração a Deus. São mencionados em uma conexão com a adoração a Deus e a revelação da sua glória. Seres angelicais possuem muito poder e majestade. Frequentemente são mencionados em uma conexão com a adoração a Deus e a revelação da sua glória. Quem pode ler para mim Gênesis 3, 24? E outra pessoa que for ler, abre para mim Êxodo 25, 17 ao 20. Né? Um lê Gênesis 3, 24. Segunda pessoa, Êxodo 25, 17 até o 20. Quem encontrou, poder ler, por favor? Gênesis 3, 24. E havendo lançado fora o homem, pôs querubins ao oriente do jardim do Éden e uma espada inflamada que andava ao redor, para guardar o caminho da árvore da vida. Amém? Os querubins estavam no Éden guardando. Aliás, eu esqueci de vocês anotar aí. Querubim significa guarda, tá bom? Guardar. A palavra querubim significa guardar. Eles ficavam protegidos ali atrás do Éden. 25, 17 ao 20. 25, 17 Até o 20. Quem puder ler? Tá. Igualmente, farás um propiciatório de ouro puro. O seu comprimento será de 2 côvados e meio, e a sua largura de 1 côvado e meio. Farás também 2 querubins de ouro batido os farás, nas 2 extremidades do propiciatório. Farás um querubim numa extremidade e outro querubim na outra extremidade, de uma só peça com o propiciatório.
fareis os querubins nas duas extremidades dele. Os querubins estenderão as suas asas por cima do propiciatório, cobrindo-o com as asas, tendo as faces voltadas um para o outro. As faces dos querubins estarão voltadas para o propiciatório. E porás o propiciatório em cima da arca, e dentro da arca porás o testemunho que eu te darei. E ali virei a ti, e de cima do propiciatório, do meio dos dois querubins que estão sobre a arca do testemunho, falarei contigo a respeito de tudo o que eu te ordenar, no tocante aos filhos de Israel. Até que número é? Até o 20. Eu já passei. Amém. Então, a gente está falando sobre a tampa, né, da Arca da Aliança, e está mostrando que o querubim também representa a glória de Deus. Amém? Ele representa a glória de Deus, por isso que é colocado dois querubins, um em frente ao outro, sobre a Arca da Aliança, representando a glória de Deus. Amém? Irmãos, algumas citações falam sobre côvado. Alguém sabe o que significa côvado? Alguém sabe? Pode arriscar aí. Oi? Uma medida, mas quanto vale essa medida? Um côvado? 45. Isso. Aproximadamente 45 centímetros, tá bom? Um côvado você vai calcular aproximadamente 45 centímetros. Isso que é um côvado. Para não passar batido, porque às vezes a gente vê um que é um côvado, dois côvados, ninguém sabe. Então é aproximadamente 45 centímetros. Se um dia tiver uma campanha de Arca da Aliança na sua igreja, se pedir para alguém fazer a Arca da Aliança, se tiver curiosidade, você vai pegar ali o tamanho da Arca da Aliança que a Bíblia ensina, vai calcular sobre 45 centímetros cada côvado, cada medida dela, você consegue produzir uma Arca da Aliança no formato original, tamanho original. Bem, poucas pessoas pensam assim, né? Poucas pessoas fazem com uma caixinha ali. Não, mas se vai, já que é para fazer, eu penso assim, vamos pegar a medida que Deus ordenou, né? Fica um negócio mais sério. Então, um côvado é aproximadamente 45 centímetros. Mas vamos falar sobre um querubim famoso, né? Foi famoso. Lê para mim Ezequiel 28, 13 até o 19. Ezequiel 28, 13 ao 19. Quem pode ler? Estavas no Éden, jardim de Deus. Toda a pedra preciosa era tua cobertura. A sardônia, o topázio, o diamante, a turquesa, o ônix, o jaspe e a safira, o carbúnculo, a esmeralda e o ouro. A obra dos teus tambores, dos teus pífaros estava em ti. No dia em que fostes criado, foram preparados. Tu eras querubim ungido para proteger. E te estabeleci. No monte santo de Deus estavas, no meio das pedras afogueadas andavas. Perfeito eras nos teus caminhos, desde o dia que foste criado, até que se achou iniquidade em ti. Da multiplicação do teu comércio se encheu o teu interior de violência, e pecaste pelo que te lançarei profanado fora do monte de Deus, e te farei perecer, ó querubim protetor, entre pedras afogueadas. Até qual? Até aí, tá bom. Aqui está falando sobre Lúcifer. Amém? Falando sobre o diabo. Um querubim ungido, que tinha toda a riqueza de glória no seu corpo. Mostra ali a adornação no corpo de Lúcifer, de Satanás. E ele perde tudo isso. E o texto vai dizer que ele estava guardando a entrada dos céus. Então todo o querubim, irmãos, ele vai guardar o acesso ao trono de Deus. Ele protege o acesso ao trono de Deus. Essa é a função de um querubim. Proteção, o acesso ao trono de Deus. E Lúcifer, ele era talvez o querubim com mais autoridade e autonomia no céu. A adornação que habitava no corpo ali de Lúcifer, Ezequiel trazendo a narrativa, era uma adoração. Ele suspirava
os melhores tesouros desse planeta no seu corpo. E aqui o texto está dizendo que ele vai perder tudo isso e não vai ser mais guarda, né? Ele vai ser destronado, mas os querubins que ainda são ungidos, eles estão guardando o templo de Deus. Guardando porque alguém invade? Não. Mas é o reino. O céu, ele é formado por um reino. Então, tem os querubins, vamos falar agora sobre os serafins, tem as qualidades de anjos, cada um vai distribuir as suas funções. Então, o querubim, ele guardava a entrada do Éden, ele é um anjo que vai guardar as entradas celestiais. Alguma dúvida? É um assunto um pouco mais difícil, que você vai usar pouco para perguntar. O Lúcifer que, no caso, criou a música? Não. Ele era, que um diz que ele Sim, era, ele fala que ele era da orquestra e tal. fala que ele era um líder do louvor a Deus, né? Mas a gente não consegue ver, não tem citação bíblica, sabe? Eu posso dizer que quem criou a música, o patrono da hinologia era Davi. Davi vai ser o patrono do louvor, né? Dizem ali que vai trazer os conceitos de um louvor, mas ali os historiadores eles dizem que o Satanás, né, Lúcifer ainda, ele descia nas extremidades da terra, ele preparava corais, ensaiava os demais anjos e apresentava até Deus. Então, o líder ali do louvor entrega a Deus. Mas não posso dizer que ele criou o louvor, né? Não sei nem como era o tipo de adoração a Deus. Não posso dizer que era canção, não sei como que era a adoração. Pode ser palavras, gestos, né? Mas ele dominava aquele grupo de adoração a Deus. Por isso que ele vai criar na mente dele, podemos dizer assim, no coração dele, a ideia que ele poderia ser igual ou maior que Deus. Porque ele começa a influenciar muitos anjos. Ele mandava, fazia, subia degraus angelicais. Ele começa a entender que ele poderia ser igual ou maior a Deus. Aí ele cai no erro. Mas, quando ele cai no erro, ele já tinha convencido milhões e milhões de anjos a também se rebeliar contra Deus. Então, podemos dizer que sempre Lúcifer tem o poder de influenciar. Amém? Sempre ele teve esse poder de influenciar as pessoas para o lado negativo. Mais alguma dúvida? Então vamos lá. Sobre os serafins. O que significa serafins? Ardente. Ardente como fogo. Existe apenas uma citação de serafins na Bíblia. Quem sabe dizer? Isaías 6. Isso, Isaías 6, né? A famosa tenaz. Quem pode ler Isaías 6, 1 até o 3? Isaías 6, 1 até o 3. No ano em que o rei Uzias morreu, eu vi o Senhor assentado num trono alto e exaltado, e a aba da sua veste enchia o templo. Acima dele estavam serafins. Cada um deles tinha 6 asas, com 2 cobriam o rosto, com 2 cobriam os pés e com 2 voavam, e proclamavam uns aos outros: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, e a terra inteira está cheia da sua glória. Amém? Texto muito conhecido. Porque no ano que morreu o rei Uzias, você leu o 6, 1 até o 3? Lê até o 5, por favor. Só para me explicar. Até o 5. Continua o 3 até o 5. Ao som das suas vozes, os batentes das portas tremeram, e o templo ficou cheio de fumaça. Então gritei: ai de mim, estou perdido, pois sou um homem de lábios impuros e vivo no meio do povo de lábios impuros. Os
Os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos Exércitos. Logo um dos serafins voou até mim, trazendo uma brasa viva que havia tirado do altar com uma tenaz. Amém? Por que no ano do rei Uzias morre, Isaías ele vai contemplar o céu? Alguém teve essa curiosidade? Ele começa o capítulo 6 dizendo: o rei, no ano que morreu o rei, eu pude contemplar a glória de Deus. Porque Isaías ele vivia numa zona de conforto. Alguns historiadores dizem que ele tinha ali que ele fazia parte da família real. Alguns historiadores dizem. Grande parte dos historiadores dizem que a família real tinha uma simpatia pela família de Isaías. Seja qual for a corrente certa, nós entendemos que Isaías tinha fácil acesso ao palácio mais importante daquele lugar. Ele foi criado dentro de um reinado, né? Os alimentos melhores, Isaías participava, as reuniões melhores, Isaías participava. Então ele forma para ele um centro confortável. E quando o rei morre, aliás, quando o rei dominou cerca de 5 décadas, não houve necessidade alguma em Judá. Não houve fome, política não se corrompiam. O ano que o rei Uzias está sob controle, tudo ia bem. E isso torna uma pessoa preguiçosa espiritualmente quando tudo vai bem. Por isso que ele inicia o capítulo 6. No ano que morreu o rei Uzias, ou seja, mudou-se ali o comandante. O próximo rei já não apresentou a mesma facilidade. As crises aconteceram, os políticos se corromperam. Então Isaías toma uma posição. Ele vai no templo para conhecer Deus. Nasce no momento de uma crise o ministério do maior profeta da Bíblia Sagrada, né? Conhecido como profeta messiânico. Esse dia eu não sei que igreja que a gente foi, que o irmão falou assim: vamos abrir a Bíblia no Evangelho de Isaías. Não é Evangelho de Isaías, pelo amor de Deus. Ele se empolgou. Não sei, acho que foi a igreja que eu fui pregar. Vamos abrir a Bíblia no Evangelho de Isaías. Não, uns falam profeta messiânico, porque ele apresenta muitas características da pessoa de Jesus, mas não é Evangelho não, tá bom? Se eu ouvir isso aí fica confuso. O Evangelho a gente estudou aqui bastante tempo e entendemos o que é um Evangelho. Então nasce no momento de crise, Isaías ele vai e contempla os serafins adorando a Deus. Nós podemos entender que os serafins ele tem como função organizar a adoração a Deus, tá bom? Serafim, uma das suas funções, ele organiza a adoração a Deus. E aí a gente vai orar assim: Deus, envia um serafim para a igreja. Não, ele vai organizar a adoração a Deus. Entendeu? A gente aprendendo assim, a gente começa a contemplar o querer de Deus, né? Quando a gente aprender qual é o querer de Deus, a gente consegue buscar mais próximo das nossas bênçãos. Você pode colocar aí também: os serafins trabalham para a purificação dos servos de Deus. Os serafins trabalham para a purificação dos servos de Deus. O que ele fez com Isaías? Isaías vai reconhecer: eu sou homem falho, eu não posso ir. Aí vem com uma tenaz, né? Vem com um bocadinho de brasa, toca na boca de Isaías e purifica Isaías. Então uma das funções de um serafim é a purificação. O fogo purifica, não é assim? É a purificação através do fogo. É o fogo que vai purificar o ouro. Então naquele momento os serafins estão purificando o profeta. Alguma dúvida? Teve algum ano que Isaías andou nu pela... Não entendi. Teve algum... Eu não li essa passagem ainda, não sei dizer. Mas eu ouvi algum comentário bíblico falando que Isaías teve um tempo que ele andou nu pela sociedade. Teve isso. Nunca ouvi falar. Não ouvi falar. Pode ser. Ele era muito arrogante, aí ele andou para ficar mais Não. humilde. Não, meu Deus do céu. É igual eu falo, tem umas coisas que falam,
É assim, você viu uma coisa polêmica, vai na hora e pesquisa, porque não fala nada sobre a arrogância dele, que ele não tinha humildade. Pelo contrário, jamais Deus ia levantar uma pessoa sem humildade para falar tão claro acerca de Jesus. Qual era o problema dele? Ele estava numa zona de conforto e tinha uma chamada para ele. Imagina aqui, eu estou agora numa empresa que eu ganho 60 mil reais por mês. Só tem uma chamada na minha vida. Mas não é assim, não é verdade. Você está ganhando um salário de 60 mil por mês, né? Um profissional de uma empresa, não de jogador de futebol não, de uma empresa, 60 mil por mês. Isso ia atrapalhar a chamada. Lógico que ia atrapalhar a chamada. Então, Deus tirou ele da zona de conforto. Esse camarada aqui, ele é meu, mas ele está preso na zona de conforto. Então, vou tirar o rei, vou lançar a crise, e aí eu vou despertar ele. Mas agora, eu não vou dizer para você que pode ter um versículo que eu não vi ainda sobre ele caminhar nu, vou descartar, mas com certeza vou pesquisar hoje sobre isso, mas nunca ouvi falar. Agora, por questão de arrogância, uma que quando as pessoas se despiam das suas roupas, não ficavam nu, eram as vestes ali reais, eram as vestes, no caso de Davi não ficou nu. Isaías 20. Lê para ler. Lê o 20, mas não só o versículo. Vou começar aqui no ano que veio Tarso a Sidonte, enviando a Sargão, rei da Síria, e guerreou contra Astore, e tomou. Falou o Senhor pelos mesmos tempos, pelo ministério de Isaías, filho de Amós, dizendo: vai, solta cilício de teus lombos e descalça o sapato dos teus pés. Assim fez, indo nu e descalço. Então disse o Senhor: assim como meu servo Isaías andou 3 anos nu, descalço, por sinal prodígio, sobre o Egito, sobre o Etiópia. Pastor, lê a palavra que ele falou aqui em cima, quando descalça os pés. Qual é a peça? Descalça o sapato dos teus pés. Assim fez o Antes do sapato. então. Falou o Senhor pelo mesmo tempo, pelo ministério de Isaías, filho de Amós, dizendo: vai, solta cilício de teus lombos. Alguém coloca no Google pra gente rapidão aí. Silício. É assim que resolve rapidão o assunto. O que significa silício? Silício é um mineral. Mas estava no lombo. Então, mas a tradução aqui no King James fala pano de saco. Isso. Ah, viu? Irmãos, o que ele tá, eu falei sobre o Davi. E lá no Pedro, acho que Pedro vai falar sobre o pano de saco também. Ali, o que o irmão estava falando, que a pessoa com certeza se confundiu, não é a falta de humildade. Quando se veste de pano de saco, a pessoa quer colocar no estado, mostrando para Jesus, para Deus, melhor dizendo, reconhecendo que somos falhos, não somos ninguém. Então, que a gente pode entender que no meu entendimento, que Isaías, ele vai colocar esse pano de saco, né? Agora a gente descobriu o que significa pano de saco, para mostrar da onde ele veio, para mostrar a humildade dele, não que ele tinha arrogância. Não existe texto de arrogância. O nu, aí eu tenho que, não estou com certeza, que eu não estudei esse texto, mas o nu é quando tira as vestes. Eu tenho uma veste de baixo, uma camisa de baixo, para vocês entenderem. Eu tiro a blusa, não tem texto. O único texto que anda nu, muitos dizem que é Mateus, que ele está com o lençol envolvido, ele vai ver Jesus passar, e os soldados vêm e puxam o lençol dele. Mas ali eu tenho quase certeza, vou estudar melhor esse texto aí, não é nu, porque está dizendo, tirou do seu lombo, tirou uma veste do seu lombo e tirou as sandálias dos calções dos pés. Amém? Mas ele andou mais que para que ele andou 3 anos. Então, mas sinal de advertência contra ele. então não. A nudez não é ele, é o Egito. É Tiro, o Egito não é ele. Mas a nudez aí, eu acho que não, eu tenho quase certeza que não é a roupa. Imagina um profeta andar nu. Qual é o sentido? Eu acho que esse tipo de nu que ele está falando aqui, ele tirou toda a sua roupa, que nem na
nós assim, né? Tirar essa roupa e vestir o pano de saco. Não, Pedro fala sobre isso. Eu não sei agora onde está, em Pedro ele fala sobre se despir das vestes e colocar pano de saco. Mas a arrogância ali não é nem só o Egito, tem Tiro, tem Sidom. O livro de Isaías fala sobre isso. É sobre os países que queriam dominar. Todos esses países queriam dominar. Então ali, talvez o que você ouviu a mensagem, ele viu falar que era uma correção, achou que é presente. Não, nenhum momento Isaías é corrigido, nenhum momento. Ele vai ali no capítulo 6, vai reconhecer, ele reconhece a falha. Ele não vai ser penalizado por Deus em nenhum momento. Tanto é, se ele quisesse continuar na zona de conforto, ele ia continuar. Ele viu os céus abertos, ele reconheceu que era falho, e Deus mandou uma tenaça. Amém? Mais alguma pergunta? Pastor, só para auxiliar, o senhor está escrito aqui, 2, a tradução King James. Falou Yahvé por intermédio de Isaías, filho de Amós, proclamou: Eia, tira o pano de saco de sobre os teus ombros e descalça as sandálias dos teus pés. Ele prontamente obedeceu e passou a andar sem a manta tradicional dos profetas. Isso. E descalço apenas com uma longa roupa de baixo feito de linho. Viu? É isso? Você achou uma explicação? Por isso que é bom. O irmão Bruno fez, irmãos, é o ideal. Isso é sempre vai ter uma dúvida. Mas é bom a gente pegar e entender. Né? Ali está a explicação. Pedro fala sobre isso. Vai ser as vestes igual Davi. Davi ficou nu. Não, ele ficou nu das roupas de rei. Perdeu as roupas de rei. Mas tinha as vestes de baixo também. Amém? Amém. Na seguinte, Na verdade, o Senhor permitiu, fez com que o profeta andasse dessa forma, fazendo uma alusão daquilo que o Senhor faria contra o Egito e contra a Etiópia. Uma correção. Redundante, mas era o que o Senhor estava falando. Eu vou fazer com que tanto o povo egípcio perca tudo, falando de nu, mas de nu não tinha roupa, perca tudo. Uma explicação que vai junto dessa passagem de Jeremias. Deus fala para Jeremias colocar um cinto. Né? Jeremias anda com esse cinto. Por todo lugar que você passar, as pessoas vão ver que é um cinto novo, é um cinto belo. Quem tinha os melhores cintos? As pessoas mais importantes na época. Então, agora Jeremias ele vai andar com aquele cinto. Todo mundo olhando para Jeremias e falava assim: é um rapaz importante, é um rapaz graduado, é um rapaz rico. Aí Deus fala assim: agora Jeremias, pega o cinto e enterra esse cinto. Ele vai lá, obediente, enterra o cinto e começa a andar sem cinto. Então as pessoas falavam assim: aquele rapaz que tinha um cinto já não é mais importante, já não é mais graduado, já não tem mais boas condições. Deus torna a falar para Jeremias: Jeremias, pega o cinto que você enterrou, coloca sobre o seu ombro e anda. Agora é um cinto sujo, um cinto apodrecido, um cinto que não tinha valor. As pessoas começam a olhar para Jeremias e falam assim: é um pedinte, está mendigando. Aí Deus fala: pois assim está o meu povo. Eu criei com valor, na perfeição, se sujaram e andam assim. Então não está dizendo para Jeremias, entendeu? Que é o Jeremias do podre da história. Não, está dizendo Jeremias: assim foi o meu povo. Criei com os melhores valores, mas se afundaram, se enterraram e hoje andam passando vergonha. Então ali usa o profeta para corrigir a nação. Amém? Vamos lá para a gente terminar. Nossa, a hora voou. Paramos no Serafim. Coloquem também, irmãos, sobre os anjos algumas informações. Eu posso terminar a aula 8h40 hoje? Alguém tem algum compromisso que tem que ir embora mais cedo? Se alguém tiver, não tem problema, só para a gente terminar essa questão aqui, tá bom? 8h40 eu prometo que eu estou terminando. Eles são mensageiros fiéis. Anjos? Todos anjos, mensageiros fiéis, velozes, e possuem inteligência acima dos humanos. São muito mais inteligentes que nós. Possuem inteligência acima dos humanos. São imortais.
lembra no começo da aula? Vou mostrar a citação aqui. Eles não podem e não querem ser adorados. Qual é o único anjo que quer ser adorado? Lúcifer, Satanás. Os anjos não podem e não querem ser adorados. Quem pode ler? Colossenses 1,18. Colossenses 1,18. Ele é a cabeça do corpo, que é a igreja, e é o príncipe e o primogênito dentre os mortos, para que em tudo tenha a supremacia. Isso é Colossenses 1,18? É. Estou no errado. Colossenses 1,18? É. Jesus. Olha só, ainda bem que eu falei antes que às vezes eu não estava errado. Quem pode ler Apocalipse 19:10? Apocalipse 19:10. E eu lancei-me aos seus pés para o adorar, mas ele disse-me: Ora, não faças tal, sou teu conservo e de teus irmãos, que tenho testemunho de Jesus. Adora a Deus, porque o testemunho de Jesus é o espírito de profecia. Deixa eu ver se é algum Colossenses aqui. Eu não tenho nada, mas é outro livro, outra carta. Mas Apocalipse está mostrando o que eu queria falar. Eu gosto de duas citações, depois eu procuro certinho. Você pode ler João, por favor? 19:10. E eu lancei-me aos seus pés para o adorar, mas ele disse-me: Ora, não faças tal, sou teu conservo e de teus irmãos, e tenho testemunho de Jesus. Adora a Deus, porque o testemunho de Jesus é o espírito de profecia. Apocalipse 19:10. Amém? João ele vai cair ali prostrado, né? Talvez entendendo que ele tinha que adorar a Deus, o próprio anjo vai dizer: não faça isso, sou o seu conservo, estou aqui para te servir. E ele vai ainda orientar: adora a Deus. Amém? O anjo não é para ser adorado, irmãos. Ele não quer ser adorado. Ele não é para ser adorado. Ele é um servo, tá bom? Ele é um servo. Então ele é um servo, eu tenho autoridade para falar, para ele trabalhar a meu favor? Quem acha que sim? Não. O salmista vai dizer: e ele ordenará anjos ao nosso favor, né? Salmo 91, 11. E ele ordenará anjos ao nosso favor. Então, o anjo não é para ser adorado. Não esqueça disso. O único anjo que quer ser adorado é Satanás. Tá bom? Vamos lá. Você sabe qual é um dos maiores desejos do anjo? Um sonho do anjo: pregar a palavra. Abra aí, primeira carta que Pedro escreve, capítulo 1, versículo 12. Um sonho de um anjo, e muitas pessoas descartam, né, hoje o dom. 1 Pedro 1,12. E eles foi revelado que estava ministrando, não para si próprios, mas para vocês, quando falaram das coisas que agora lhes foram anunciadas por meio daqueles que lhe pregaram o Evangelho, pelo Espírito Santo enviado dos céus, coisa que até os anjos anseiam observar. Ó, os anjos anseiam em ministrar a palavra de Deus. O desejo deles. E esse dom foi dado a nós, né? Por isso que é triste ver pessoas descartando esse dom. É triste ver pessoas negligenciando. Pode falar, irmão. Eu acho que é Colossenses 2,18. É 2,18? Fala: ninguém vos domine a seu bel prazer com pretexto de humilhação e culto dos anjos. Isso. Metendo-se em coisas que não viu, estando debalde inchado na sua carnal compreensão. Amém? O que Paulo está dizendo bem claro ali. Eu coloquei 1,18, é 2,18. É 2,18? Isso, 2,18. Colossenses 2,18. Ninguém se humilha e se prostre a anjos, irmãos. Isso aqui não era nem para a gente estar falando numa sala de aula teológica, mas isso acontece, irmãos. Aqui no monte, aqui perto, aqui no Jardim Real, existem algumas pessoas que fazem ali holocausto a anjo, terra, adoração a anjos. É triste.
né? É falta de uma fundamentação bíblica, de um conhecimento bíblico. Ou seja, eu vi fazendo, eu vou fazer também. Não. Adorado é Deus, né? É a Trindade divina que tem que ser adorada. Os anjos são nossos conservos e tem um sonho de pregar a palavra. Acredito que quando Jesus fala assim, eu vou levar mensageiros, eles devem ter se colocado à disposição, né? Imagina os anjos pregando a palavra, com sabedoria e entendimento, com Miguel. Imagina Miguel pregar a palavra. Aí Deus ele preferiu escolher a gente, né? Pecador, limitado, mas deu o dom. Por isso, irmãos, Paulo vai dizer, descobrir, né? Buscar com zelo o dom que há em vós. Não negligencie o dom. Os anjos queriam ter esse dom. Imagina, os anjos querendo ter o dom que Deus deu para a gente sem a gente merecer, sem merecimento algum. Não tem pregador que merece, não tem. Falo de mim, jamais mereceria falar aqui um versículo da Bíblia Sagrada, mas Ele nos escolheu para isso sim fazer. Então vamos até o final com zelo. Amém? Para me encerrar, uma grande dúvida, ninguém perguntou até agora, é uma dúvida que sempre surge. Os gigantes nasceram ali de uma união de pessoas com anjos. Néfilis são ali os gigantes da época de Noé. Néfilis significa caídos. Irmãos, eu estou tentando lembrar aqui o nome do pregador, cabelo branco aí, o... Não, ele é americano, um avivalista, é o... Meu Deus do céu. Eu tenho um livro, eu comprei o livro Anjos e Demônios. Hã? Benin. Eu comprei um livro Anjos e Demônios, eu emprestei com um rapaz também, eu não empresto mais livro, meu Deus do céu, não volto. Anjos e Demônios, um livro muito bom, irmãos, muito bom livro. Mas Benin é conhecido. Quem mais Benin? Ele é conhecido, irmãos. Faz umas asneiras aí também de vez em quando, mas ele é conhecido, é em nome de Deus. Em nome de Deus. Ele reconheceu esses dias, irmãos, ele reconheceu que ele está milionário, ele falou com a palavra dele, eu estou milionário, mas pobre espiritualmente. Por quê? Financiamento, né? Fez avivamento pelo mundo inteiro aí, mas em busca de fins materiais, mas Deus prouve da sua misericórdia o tempo para ele se arrepender. Mas ele escreve um livro tremendo sobre anjos de Deus, tremendo, se empolga lendo. Só que lá ele coloca assim dizendo que os anjos se relacionaram com mulheres e nasceram os gigantes. Por isso que eu falo para vocês, não levem tudo ao pé da letra, livros secundários. Bíblia, tem a vírgula ali, tem um significado, sabia? Lá na aula de Gênesis nós vamos aprender que quando Deus falou assim para Noé, eu não vou falar a ordem certa agora que eu não estou lendo, mas mais ou menos assim, desce, sobe na arca, você, sua esposa, seu filho, suas noras, amém? Na descida, Deus muda a ordem, por isso ele com calma. Por exemplo, desce você, sua esposa, sua nora e seus filhos, não é assim, mas muda a ordem. Uma vírgula Deus coloca, muda a ordem. E Noé não cumpre com a ordem. Lá na frente, os filhos vão ver a nudez de Noé. Isso torna maldição para os filhos que viram, para o filho e para a geração que vem depois, por causa de uma vírgula na Bíblia. Uma vírgula mudou a sequência de quem subiu e quem desceu. Isso foi um desrespeito para Deus. Então, uma vírgula é importante na palavra de Deus, amém? Então, irmãos, a Bíblia toda, ela é confiável. Livros secundários, abram os seus olhos e busque a certeza. Para a gente entender, lê para mim, para encerrar agora. Colossenses 1, 16, 17. Colossenses 1, 16 e 17. Pois nele foram criadas todas as coisas, nos céus e na terra, aos visíveis e às invisíveis, seja trono ou soberanias, poderes ou autoridades. Todas as coisas foram criadas por ele e para ele.
todas as coisas, seres visíveis e invisíveis. O que nós aprendemos? Os anjos não se reproduzem. Eles foram criados de uma só vez. Não tem anjinho gatinho e crescer, não. Os anjos nasceram tudo de uma só vez. Eles não se reproduzem. Então quem eram aqueles gigantes que matavam? Que destruíam? Um dia eu fui pesquisar também nesse assunto. Eu queria saber então quem são eles. Eu aprendi com historiadores, que são a geração dos filhos de Caim com os filhos de Sete. Sete é um dos filhos depois de Adão e Eva. Após Caim e Abel, nasce Sete, que significa perfeição. Então, uma geração perfeita, uma geração que Deus fala, não se misture com a geração de Caim. Mas, lá na frente, eles se cruzam. Geração de Sete, geração de Caim. E segundo os historiadores, eles vão produzir esses gigantes que fizeram muito mal. Já falei para vocês aqui. Invadiam o casamento, abusavam do noivo, da noiva, de criança, matavam. Era uma carnificina. Por isso que veio um dilúvio. Uma prega para curar aquela terra, mas eles não quiseram. Então o entendimento que eu cheguei a esse ponto dos gigantes é a geração de Sete com a geração de Caim. Duas gerações que não eram para se cruzar. Se cruzaram e nasceu essa perversidade. Amém? Mas se você ouvir de alguém que são filhos de anjo, isso não existe. Amém? Podemos encerrar que a Cris está querendo tacar aqui a tosse. Amém, irmãos? Próxima aula, eu conto com todo aqui. Estou aqui feliz, irmãos, porque todo lugar que eu passei dando aula, se você ficar uma semana, 2 semanas, por isso que eu vim hoje. Dou uma crise lá em casa, agora que eu não consigo nem falar. Eu vou, porque você aqui perde uma, perde 2, a sala fica vazia. Eu pensei que ia ter quase ninguém, mas glorifica a Deus pela sua vida, tá bom? Obrigado por você conseguir trazer um alimento para a gente ajudar algumas famílias, nós possamos voltar para a nossa